Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Conversa de Dono. Meu nome é Juliano Franco, sou proprietário da Ecosys Marketing Digital e host aqui no canal. Hoje o papo promete ser daqueles que fazem a gente refletir sobre saúde, propósito, empreendedorismo e até sobre alguns mistérios aí que desafiam a nossa percepção da realidade. Eu estou com um convidado que é o Andrei Somavila, fisioterapeuta há mais de 23 anos, especialista em osteopatia e um profissional que acredita em atendimento verdadeiramente humanizado. Além da atuação na saúde, o Andrei também mostra o seu lado curioso e criativo, criador do podcast Conspiração UFO, explorando temas como ufologia, mistérios e teorias que despertam perguntas ao redor de todo o mundo. Então já se prepara, porque hoje vamos falar sobre saúde, gestão, empreendedorismo, equilíbrio de vida, construção de autoridade e muita curiosidade. Então não perde, fica com a nossa vinheta, que logo estou aqui com o Andrei Somavila. Agora sim, pessoal, estou aqui de frente com o Andrei. E Andrei, antes de eu fazer as perguntas, fala para nós quem que é o Andrei aí fora da clínica e da fisioterapia. Cara, eu sou um cara aí de 46 para 47 anos, então uma certa experiência, acho que metade da vida aí já deve ter passado, né? Se a gente calculava, deve ter sido isso. E, poxa, sou casado há 19 anos com a Aline, que também é profissional do marketing, né? Vocês têm parcerias juntos, enfim. Puxa, eu sou um cara muito família, cara, e assim, o que eu mais gosto é as coisas boas, assim, as coisas pequenas da vida. Tipo, sentar, bater um papo, tomar um café, pô, um churrasquinho com a família no final de semana, os amigos, né? Até hoje o pessoal já estava organizando para ver a final da Champions League ali no sábado. Vamos fazer um churrasquinho. Cara, eu gosto disso, das coisas do dia, de acordar cedo, sentar, tomar um cafezinho, né, bater um papo com a mulher. Cara, é isso, cara. Eu sou um cara simples e que eu gosto muito de história, de conversar, de contar história. Isso eu gosto. De um bom papo. Bacana. Cara, como é que foi a tua infância, a tua base familiar? Tu é de Lages, tu veio de fora? Como é que é essa tua história de pequeno, de guri? Eu sou lagiano, piazito lagiano. A família do meu pai é gaúcha, é da Serra Gaúcha, lá de Bento Gonçalves. A família da minha mãe é toda daqui, toda lagiana. A minha infância, cara, assim, se eu te falar que foi uma infância normal, uma infância comum, eu tô mentindo, tá? Não foi muito comum. Quando eu tinha 8 anos, acho, era piazinho mesmo, sim, né? Tu te lembra de quando tu tinha menos do que 7, 8 anos? É difícil, tu lembra pouca coisa, né? O meu pai sofreu um acidente de carro, cara, muito grave, muito sério. Então a gente teve o pai doente em casa durante a minha infância. Isso foi um troço que foi muito marcante, sabe? Por outro lado, a minha mãe sempre foi essa pessoa que manteve o barco tocando, a família rolando. Sempre, poxa, cara, imagina uma mulher com o marido doente em casa, cuidando de 2 filhos, trabalhando, fazendo as coisas funcionar, sabe? Tipo, uma guerreirona mesmo, sim, um exemplo de amor, de carinho, de afeto, um exemplo de vida. E o meu pai, por outro lado, um exemplo de vida na questão de resiliência. Então, a minha infância foi uma infância, apesar disso, foi uma infância muito gostosa, com a minha mãe, com meu pai, com a minha família, com meus amigos, as pessoas que eu amo, sempre muito presentes. A minha família é um negócio, poxa, fora de série, é muito legal, assim, família muito unida até hoje. A gente almoça nos domingos, a minha mãe mora na chácara, né, a gente, claro, vai
Eu, a minha mulher, a minha irmã com a filha, com o marido, com meus tios, minhas tias, meus primos, a gente almoça todo mundo junto ainda todo domingo. Acho que isso é uma coisa que Tinha uma música do existe mais, Titãs, né? Família, Isso aí, tipo almoça junto. Isso aí. Ali, até te interrompendo, na família, eu não tenho esse hábito, até porque minha família está toda em Balneário, né? Mas quando nós estávamos todos juntos, a gente fazia esses encontros, mas né, por parte da minha esposa, cara, domingo, a gente sabe esse tempo atrás até tinha um videozinho no Instagram, assim, daquele casal esperando só a ligação da sogra, assim, para poder ir almoçar domingo na casa da sogra. Cara, eu não tenho esse problema, eu sei que domingo é na sogra, já tá garantido, né? A minha mãe já mandou aqui o cardápio do domingo e a lista dos presentes, sabe? Tipo, fulano, ciclano, beltrano, quem não for diz que não vai, que ela já conta todo mundo indo, né? Poxa, isso é fantástico. E me diz uma coisa, cara, tu é casado há 19 anos com a Aline, né? 19 Aline, anos. grande parceira. Sabia que a Aline que fez a logo da minha esposa? Eu vi ali. E vou puxar o saco da minha mulher. Bacana. É bonita, né? O pessoal que não tá assistindo aqui, a gente tem uma parede com a logo de todos os nossos parceiros, né? Tá ali a logo da... Mas a Aline já fez lá no canto, lá o doutor Ricardo Poroski, lá do lado do Gabriel também foi com a Aline. A Aline é parceira aí em vários trabalhos que a gente faz. Da Clinicolum. Da Clinicolum. Tem algumas, né? Tem algumas, tem umas parcerias legais aí. Como é que foi essa questão do teu casamento junto com a Aline? Tu já comentou, né? A tua base familiar é algo bem importante na sua vida, né? Sim. O que isso hoje te interfere, assim, na questão da tua caminhada no Andrei que é hoje? Cara, assim, apesar dos pesares, assim, né? Do que aconteceu, como eu falei ali com meu pai, enfim... poxa, minha família para mim é a coisa mais importante que a gente tem e cara, eu encontrei uma pessoa que tive muita sorte na vida, sabe? E, cara, e trabalhar com saúde, você precisa ter uma família. Bom, a tua esposa é médica, né, cara? Então, assim, tu sabe que não tem muita hora para as coisas, né? É uma correria. E a gente traz uma carga emocional do trabalho, que por mais que tu tente deixar fora do trabalho, você traz essa carga emocional, então esse pilar é muito importante. E por outro lado, quando a gente pensa que a gente tá falando, vai falar de empreendedorismo, né? Quando a gente pensa em empreender também, cara, não adianta tu empreender, tu dar certo, as coisas funcionarem bem e tal, e tu não tem com quem dividir, né? Cara, meu casamento é o que eu tenho de mais importante. Além disso, e não sei, eu acredito que você tem esse sentimento também. Cara, eu já tive outros relacionamentos antes de estar casado e tal, e hoje aquela questão assim, eu tenho muitos parceiros fora de Lages, né? Então essa semana eu estava em Balneário Camboriú, estava em Florianópolis, né? Aí agora em Lages e tal, então tem uma questão da tua ausência junto com a tua esposa, junto da tua casa, né? Mas sabe aquela questão de tu estar, vamos dizer assim, tranquilo? Tu sabe que, cara, que tu tem uma parceira do teu lado que te apoia, assim, cara, vou precisar sair no domingo e ir para Balneário Camboriú, porque na segunda-feira, 8 horas, eu tenho uma reunião dessas, cara, vai, te incentiva, sabe? Eu via isso, citando por mim, né, em outros relacionamentos que já vinha, quer ficar viajando, já vinha, né, umas questões assim, não vinha um suporte, um apoio, né? Então, essa questão também acho bem importante, assim, tanto para o homem quanto para a mulher. Você ter um parceiro do teu lado que te incentiva, que te apoia, né? E que também está junto em todas as situações, né? Cara, e assim, né? Tudo isso, cara, e claro, respeito e liberdade, cada um tem o seu espaço, né, cara? Eu casado há 19 anos, eu acho que o casamento há 19 anos é um sucesso, né? Ainda mais no mundo de hoje, né? Os caras trocam de casamento com troco de roupa. E a gente tem, assim, tipo, galera que pergunta, amigo, como é que é? Cara, assim, cada um tem o seu espaço, cada um tem seus corres, cada um tem a sua vida e eu respeito o espaço dela, ela respeita o meu espaço, ela sabe que as coisas que eu tenho que fazer, eu sei o que ela tem que fazer e, cara, é assim, e é fácil, né? Se fosse pra ser difícil também não precisava, né? Tu comentou ali da questão da vida do profissional da saúde e tal, que é uma vida
né, com horários um pouco diferentes e tudo mais, né? Como é que você busca hoje esse equilíbrio entre profissão e o lado pessoal? Ah, não tem o equilíbrio. Não tem. O equilíbrio perfeito para. Não tem, cara. O que eu busco é assim: se eu tô no trabalho, se eu tô resolvendo coisas do trabalho, se eu tô trabalhando na gestão, se eu tô trabalhando no atendimento, o atendimento muito mais do que a gestão, vamos dizer assim, eu tô 100% lá, né? Tipo, minha cabeça, eu tô lá. Se eu tô em casa, eu tô 100% em casa. Né? Eu tô com a minha família, eu tô 100% com a minha família. É lógico que surgem coisas de trabalho para resolver no ambiente familiar, assim como surgem coisas familiares para resolver no ambiente de trabalho. Isso acontece com todo mundo, é normal. Mas eu procuro estar 100% focado no que eu tô fazendo naquele momento, né? Sei lá, vamos assistir uma série hoje. Vamos, pô, que legal. Sentar lá, assistir uma série, ficar junto com ela, abraçadinho, se der, né? Mas não ficar ali no celular resolvendo coisas, respondendo o paciente e tal. Depois responde, ou antes, enfim. Não tem o equilíbrio perfeito, mas eu acho que tu tem que estar 100% dentro do momento, seja no trabalho, seja na tua casa. Bacana. Você se considera um cara curioso, André? Cara, eu já vou antecipar, dar um spoilerzinho pra galera aqui. Eu deixei separado aqui para um bloco mais na frente. Mas isso aqui, cara, até pra mim foi uma curiosidade. Eu não conhecia esse lado do Andrei, né? Não, mas de onde que vem essa vontade de entender um pouco o que está acontecendo no mundo e em volta dele? Vamos dar um spoilerzinho. Cara, eu sou curioso pra caramba, sabe? Tipo assim, eu acho que isso sempre foi a minha principal característica, cara. E eu acho que a humanidade se desenvolve pela necessidade ou pela curiosidade ou pelas duas coisas. E a gente não vai fugir disso, né? Se tu não for curioso, tu não vai pra frente, né? E eu sou muito curioso em relação ao meu trabalho, em relação a investigar meus pacientes, a saber o que... Investigar é uma palavra boa, né, cara? Saber o que eles têm de uma maneira mais global, entender os motivos que eles estão ali, o porquê que tem dor, o porquê que tem isso, o porquê que tem aquilo. Assim como eu sou curioso em relação às coisas da vida. O que está acontecendo no mundo hoje? Por que está acontecendo? Será que isso acontece porque tem uma coisa por trás ou não, né? Isso me... cara, o que tem nesse planeta? O que tem fora desse planeta? Será que é só a gente? Será que... Não sei, cara. E a gente procura ir atrás dessas questões, até, de certa forma, filosóficas, não sei, né? Mas eu sou muito, muito curioso. Vamos passar para o bloco 2 aqui, André. Onde a gente vai aprofundar um pouco mais na parte da tua formação, do teu conhecimento, claro, né? Como que nasceu essa decisão aí de entrar no mercado da fisioterapia? Tu já está há mais de 23 anos, né? 23, cara. 23 anos. Bacana. Como que nasceu essa ideia? Veio por uma questão que nem agora da questão dos teus pais ali, ou veio por uma questão, às vezes, tinha um tio que me influenciou? Como é que foi a tua entrada? A gente vê muito aquele negócio, né? Tipo, o meu pai era médico veterinário, eu segui a profissão do meu pai, a minha irmã seguiu a profissão do meu pai, médica veterinária. Cara, como eu falei, quando eu era criança, meu pai teve um acidente automobilístico muito severo, né? Ele teve um traumatismo craniano severo, o pai ficou na cama, assim, tipo, num estado... precisava dar comida na boca, não mexia o braço, não se mexia, não conseguia fazer nada sozinho, ele teve que aprender até a falar, foi muito complicado, muito mesmo. E eu era criança, e aí eu comecei cara, fisioterapeuta ia lá em casa, né, fazer a fisioterapia. Poxa, até vou mandar um abraço para ela aqui, a Adri lá de Evoluir, né, nossa, sensacional, assim, ela foi uma pessoa impactante na minha vida, na vida da minha família. E eu via que, daqui a pouco o pai tá mexendo bem o braço. Tá sentando sozinho na cama. Olha, tá empurrando cadeira de roda ali sozinho. Opa, tá andando com o andador. Olha lá, tá caminhando sozinho. Tipo, claro, evolução, né? Longo, enfim. E eu pensei, poxa, eu me apaixonei. Falei, eu quero fazer isso. Eu quero proporcionar para as pessoas isso. Eu quero poder ajudar essas pessoas da maneira que ajudaram o meu pai, a minha família e tal. E aí cresci, cara, imagina, eu era criança, cresci apaixonado pela fisioterapia e
Sempre que ser fisioterapeuta, depois disso, né? Antes, sei lá, acho que queria ser astronauta, não sei. Né? Depois de ver isso, o impacto positivo na vida da minha família, do meu pai, enfim, eu decidi me tornar um fisioterapeuta e me apaixonei pela profissão. E, cara, é muito louco, porque eu imagino que todo profissional seja assim, né? Mas eu só posso falar de mim. Que cada vitória tu vai amando mais, né? Tu vai amando mais tua profissão, tu vai se apaixonando mais pela profissão. Então, foi por isso que eu me tornei fisioterapeuta. E a osteopatia é um braço da fisioterapia? Como é que daí tu veio nessa linha? Até porque você faz um atendimento para crianças também, né? Também. Então, eu me formei em fisioterapia, daí fiz uma pós-graduação em ortopedia, daí depois fiz uma pós-graduação em acupuntura. E hoje não trabalho com acupuntura, a ortopedia me ajuda muito ali na osteopatia, porque... Cara, uma vez eu fui fazer acupuntura, eu não sou da acupuntura, aquelas agulhas na minha panturrilha, não deu muito certo. Mas assim, cara, lá na faculdade, eu tinha uma professora que estava cursando osteopatia, assim, não era osteopata, ela me falava, tipo, poxa, a osteopatia, ela pensa assim, a filosofia é assado, tu procura entender o teu paciente não como um segmento, né, o paciente tem uma dor nas costas, mas o que tá levando essa dor nas costas do paciente? E ela me explicando, né, poxa, tem que ver se é só as costas, ou se ele tem daqui a pouco, um problema no joelho, que pode fazer uma disfunção ali de ascendente, de baixo para cima, que vai, né, dar problema em coxa, em glúteo, pode dar problema nas costas. E esses caminhos comecei a achar que era fantástico. Falei, fantástico isso. E a gente consegue resolver também, assim, os problemas de uma maneira mais rápida, né, enfim. E aí sempre foi meu sonho. Só que o que acontece com os sonhos da gente, né, cara? Poxa, na prática, me formei, fui trabalhar e abri uma clínica aqui do lado, em Correia Pinto. E uma clínica com volume grande de atendimento, assim, mas era uma clínica de Unimed, de SUS, de convênios, assim, então fazia 300 atendimentos, 400 Para atendimentos no volume, por semana, volume. E aí eu não tinha tempo para nada. E no começo não tinha tempo, não tinha dinheiro, porque é uma especialização cara, são 5 anos de especialização e tal. E aí chegou um dado momento da minha vida que eu falei, agora eu consigo conciliar o tempo, arrumar o tempo, e agora eu tenho os pila, né? Vou fazer. Eu sempre quis, era a minha vontade. E aí fiz a especialização em osteopatia, comecei a trabalhar com osteopatia e tal. Tu falou da pediatria, né? Eu já vou emendar, já vou contar. A história é comprida, já vou contar inteira, tá? A pediatria eu atendia uma paciente grávida na osteo, né? E era uma paciente que antes de engravidar tinha tido uma fratura de pubis, se eu não me engano, assim, todo, né? De quadril, enfim, em algum lugar do quadril. E aí, quando ela engravidou, aquele quadril começou a moldar na gravidez, né? A se mexer na gravidez, ela começou a ter muita dor. E essa paciente, ela tinha, assim, dor de, tipo, não vou aguentar a gravidez até o final, dói demais. E a gente levou com a osteo, levou até o final, e foi bem bacana, e o bebezinho nasceu, tal. E ela falava assim, eu sei que osteopatia tem para bebê. E a gente tinha feito lá na especialização, cadeira de pediatria. E eu, porrada. E daí eu pensava, eu não atendo bebê. E ela, eu vou trazer meu filho pra você atender. E eu falava pra ela, não traga que eu... Vou derrubar esse negócio. Não atendo. E um dia ela me apareceu com o João, que era o bebezinho. Assim, a gente se dá bem até hoje, sabe? Nosso paciente. O João, cara. O João já é um piazão. Já. E aí, cara, atenda ele aqui, tá com cólica. Eu tinha estudado, né? E eu já tava meio que estudando, falei, ela vai me parecer que esse piá aí, não tem jeito. Né? E aí atendi, cara, quando eu peguei aquele molequinho assim, comecei a fazer o atendimento, era um bebê, cara. E eu comecei aquele assim... pãozão. Não, e aquele toque, sabe, que tipo... Ele foi melhorando e começou a aconchegar e ficar calmo, e relaxar, e dormiu. Sabe? Eu falei, cara, como é que eu não faço isso? É muito bom pra mim, tipo, sabe? Tipo, é muito satisfatório. E aí comecei a estudar pediatria, fui fazer curso, fui me especializar mais, fui aprender mais e tal. E hoje eu sempre gosto eu sempre faço a brincadeira, porque eu atendo criança e adulto no consultório, né? Então, todas as idades. Eu já tive num dia, Juliano, olha que legal. Um bebê de 4 dias e um senhor de 90 e tantos anos no mesmo dia. Nossa, gerações, isso, né? Gerações.
E eu sempre faço assim, sempre na planilha, olho lá, né? Deu tantos por cento de pediatria e tantos por cento de adultos, né? E eu já cheguei a 80% de pediatria e 20% de adultos. Eu olhei antes de vir para cá, porque eu sabia que a gente ia entrar nisso. Esse mês tá fechando o mês, né? Deu mais adulto, deu 56,44. Mas assim, cara, eu acho que desde que eu comecei a trabalhar com pediatria foi o primeiro mês que deu diferente. Mas sempre dá um pouquinho mais de atendimento pediátrico para mim. Eu até pensava que tu era do infantil. O pessoal conhece mais pelo infantil. Mas até os dois sempre. Andrei, hoje a gente tá passando aí pelo mundo do ChatGPT, né? Essa inteligência artificial. Antes era dar um Google, né? Agora é um chat, né? Dá uma IA aí, né? E a gente vê que as pessoas, né? Os pacientes, eles acabam ficando um pouco mais... não sei se consciente, eu acho que mais informado, né? Informado, né? Sim. Mas tu acredita que a internet, isso também traz uma questão de confusão? Porque até te citar, eu não sei se já está a vigor ou não, eles estão querendo agora fazer aquela lei dos influenciadores, não sei se tu viu essa lei aí. Eu vi que o pessoal da nutrição já teve uma atualização na norma dos nutricionistas ali, que eles não podem mais agora ficar indicando produto e receita, tantas calorias, como isso, como aquilo, através... Isso é muito comum, né? Através das redes sociais. Tem aquela fotinho, né, de um produto aqui, um produto ali e tal. Sim. Então, já está proibido isso aí na parte de nutrição. E tem uma lei, né, que está para entrar em vigor nessa lei, na parte dos influenciadores, que você só vai poder ser especialista de alguma área na internet, seja no Instagram, no TikTok, no Google, no YouTube, se você realmente for formado naquela área. Então, eu vou poder falar de marketing, porque eu tenho formação, especialização, então eu vou poder, não é? Vou estar liberado para falar sobre marketing nas redes sociais, na internet e tudo mais. Porque hoje tem muito... Eu acho que foi o Gatino que traz esse termo, né? Que são... os profissionais do ChatGPT, né? Eu vou lá, pesquiso um termo, leio ali um artigo e gravo um vídeo como especialista, né? Às vezes às vezes nem leio, só coloco lá no teleprompter lá e saio falando, né? E tem também, a gente citando agora a questão dos profissionais, mas tem o outro lado, o lado do paciente, né? Que acessa ali um ChatGPT, dor na lombar, como curar, né? E o ChatGPT te dá 3 posições do Kama Sutra lá e sai fazendo, né? O que para você, né, hoje está mais consciente ou mais confuso essa questão com tanta informação aí que a gente tem? Cara, na real é os dois, né? O cara chega mais consciente, mas ele chega com a cabeça a milhão no consultório. Tá, e eu gosto, tá? Assim, claro que tem os excessos, né? Mas assim, o paciente pesquisar o que ele tem, eu acho interessante, que quer dizer que ele se interessa pelo problema. Se ele se interessa pelo problema, provavelmente ele vai se interessar pela cura, vamos dizer assim, né? Eu acho legal o paciente estar mais informado, só que a gente tem um problema que, assim, nem sempre informação é conhecimento, não é verdade? Tipo, tu vai lá, tu te informa sobre, tu falou da dor nas costas, tu te informou, mas tu conhece o assunto? Né? É verdadeiro aquilo, então nem sempre informação é conhecimento. Mas eu, de modo geral, eu curto quando o paciente chega num consultório assim, eu vi na internet e tal, mas eu tenho alguns problemas assim na ósteo, né? Na fisioterapia. O paciente às vezes chega no consultório falando assim, poxa, eu vi que eu tenho uma hérnia de disco e eu vi que a hérnia de disco, quem tem, não vai mais caminhar. Você viu aonde isso? Porque eu vi que um doutor falou na internet. É mentira. Como assim? Eu falei, não, olha, tem muita gente que tem hérnia de disco e nem sabe que tem, tá aí jogando bola, correndo, fazendo crossfit, enlouquecendo aí, não tem nada a ver, né? Então, quando esse exagero me incomoda um pouco, porque as pessoas, para ter like, para ter relevância na internet, às vezes não, muitas vezes exageram, né? Isso traz informação errada para o paciente, esse paciente tem medo, se assusta, e isso é um trabalho que a gente tem que fazer daí no consultório, de tirar esse medo do paciente, porque o medo, quando a gente fala em dor, em tratamento de dor, esse medo, ele
faz parte a gente tratar o medo, tratar essa defesa do paciente como tratamento de dor também. Então isso às vezes acaba complicando meu tratamento. Mas eu de modo geral, gosto quando o paciente chega bem informado. Uhum. Bacana. E para a gente encerrar agora esse bloco 2 aqui, Andrei, o que um bom profissional, né? Tu falou ali que você fez fisioterapia, osteopatia, acupuntura, qual outra mais? Fiz o orto também, né? Então a gente sabe que tem essa questão dos estudos que é algo essencial, né, na vida, e eu acho que não só do profissional da saúde, mas de que todo bom profissional ele precisa estar em constante. Eu dou aula para a turma lá e eu falo assim, cara, se tu acredita que a faculdade vai ser teu último livro, a tua última pesquisa, agora que vai começar, porque tu nunca para, né? Agora que o jogo fica bom, agora que o negócio lasca. Cara, eu depois que eu me formei, eu nunca mais parei de estudar. Se a gente faz alguns intervalinhos, né? Mas é curso, é pós, é não sei o que, a gente não para nunca, né? E na tua opinião, o que um bom profissional da saúde precisa ter além da técnica? Cara, a técnica é a obrigação. Uhum. Poxa, se tu sair da faculdade ou da especialização ou de qualquer curso que tu faça, não sabendo executar, vai fazer de novo, né, cara? Técnicas tem que saber como é que vai pegar e executar uma técnica errada no paciente. Eu falo da minha área, da saúde de modo geral, né? Agora, cara, pra mim, assim, tem uma coisa que uma professora uma vez me disse uma frase lá na graduação, lá na faculdade, lá na Univale, onde eu me formei. Ela falou assim, olha, Andrei, atenda teu paciente como tu gostaria que atendessem a tua mãe. Cara, isso é verdade, né? A gente tem que humanizar o atendimento, sabe? Isso pra mim é o mais importante. Quando o paciente tá lá contigo, a tua prioridade é aquilo, sabe? Tu tem que estar, eu falei já antes, né? Tu tem que estar 100% naquilo. Então, para mim é muito importante tu humanizar o atendimento, tu saber escutar o paciente, tu ser curioso a respeito do teu paciente. Isso para mim dentro é o mais importante, a humanização, né? E aí a técnica é o mínimo que tu tem que ter, é o obrigatório, né? Bacana. Vamos passar para o bloco 3, André? Vamos lá. Onde a gente vai falar sobre empreendedorismo no negócio. Como a gente quer saber como é que tu ganha dinheiro. Tá? Além da fisioterapia, né, você também é empreendedor, né? Você falou ali que você atendia, era o Tecílio Costa que você tinha? Correia Pinto, né? E aí você sai de lá, né, e vem para Lages, onde você vem como empreendedor, né? E eu dei uma stalkeada nas tuas redes sociais ali, eu vi a Atlas Saúde Integrada, né? Isso. Como é que funciona esse teu modelo de negócio, né? Como é que tá essa clínica nova e a Atlas Saúde Integrada? Então, cara, a Atlas, ela... Não sei, eu sempre gosto de explicar o nome, né? Porque como eu já falei, eu gosto de história, eu sou um cara meio curioso. Atlas, ele é o nome de um titã, né, da mitologia, filho de Júpiter. Atlas é aquele titã, tu já deve ter visto imagem de um cara segurando, de joelho segurando o planeta globo. Terra. Ele não segura a Terra, na verdade, Atlas segura o firmamento, o espaço entre a Terra e o céu, né? Tem desculpa te cortar, tem próximo ao Cave, eu até nem sei de quem é a construção ali. Tem um prédio ali que são de lofts, né? Sim. Até o conceito eu acho bem bacana, bonito, tem lavanderia, né? E tal. Isso. E lá em cima tem ele segurando. Exatamente. Então, mas essa é a parte que eu gosto, a parte da história, a parte mitológica, né? A parte mais viagem, né? Mas a Atlas, cara, é a primeira vértebra da coluna cervical, é a que sustenta a nossa cabeça. Que ali a cabeça, o cérebro, medula, nervos cranianos, toda a base do nosso sistema nervoso, né? Então é um nome que sustenta, que para mim me lembra a energia, a inteligência, confiança. Se fala em Atlas, tem gente que pensa, o Atlas né? Mas é um mapa, e mapa te dá norte, né? Então são coisas que me lembram, um nome... Teve um dedinho da Aline no estudo da marca? Cara, no nome não, tá? Das minhas viagens mesmo, assim... Mas com todo o resto, sim, né? Tá louco, né? Deixar... Você tem em casa? Espeto de pau... Não dá, né? O pau ia cantar nas minhas costas. Enfim. Mas, cara, lá na Atlas, então,
Nós trabalhamos lá, nós estamos em 4 profissionais, eu, especialista em osteopatia, daí adulto pediátrica, minha colega que também é osteopata, e ela faz mais a questão de DTM, cabeça, né, dor de cabeça, problemas na TM e tal. E ela também trabalha com baropodometria, ela é a outra colega, são 2 colegas que trabalham com baropodometria, que é a análise, o estudo da pisada e a interferência dessa pisada no resto do corpo e da marcha também, e, havendo necessidade, confecção de palmilhas que são únicas para cada paciente, dependendo do exame. Pô, até muito bacana, cara. Tipo, um exame na plataforma lá, o paciente sobe, aparece no computador, tudo certinho, é muito legal. É tipo a pegada só mais para dentro, mais para fora. Não é aviário. Ou focado também em quem faz corrida e coisas. Sim, focado no esporte, focado no conforto, indoor, muito bacana. Essa outra colega que também é especialista em baropodometria, ela também é especialista no método Busquet, que é um método que trabalha cadeias musculares, que quando a gente pensa, né, em alinhamento mesmo, em problemas de, tipo, alterações de coluna, né, aquelas funções de coluna, ela trata lá de uma maneira muito bacana também. Nós 3, nós temos mais uma nutricionista que é especialista em genética nutricional e gastroenterologia, um nome difícil, né? Então, assim, eu te falei que eu tenho sorte antes, né? Falei em relação ao meu casamento, mas a minha profissão eu posso dizer que também tenho, cara, porque tem profissionais lá que são... gosta de futebol, Juliano? Gosta? Gosto, mas... Cara, eu tô lá assim, meu time lá, tipo, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Ronaldo na Copa de 2002. Né? Falando nisso, sábado agora, daqui a pouquinho tem estreia do nosso Brasil aí, Deus livre. E lá na Atlas a gente tem o pensamento assim, cara, tratamento humanizado sempre. Aquilo que eu te falei, né, que eu procuro atender os meus pacientes como eu gostaria que atendessem a minha mãe. As meninas, elas têm o mesmo pensamento, foi por isso que a gente se juntou e tá junto e se uniu ali. A gente tem um pensamento muito parecido nisso e um tratamento muito humano. Então, você me perguntou como eu ganho dinheiro, né? Eu ganho dinheiro dando tratamento humanizado às pessoas. E, cara, eu sei que eu tô numa conversa de empreendedor aqui, eu vou falar uma coisa que talvez, tipo, vá contra a nossa conversa, no fim das contas. Pra mim, o dinheiro acaba sendo consequência, tá? Assim, poxa, a gente atende de uma maneira tão bacana que sempre paciente, sempre a agenda tá sempre legal. E a minha filosofia de ter feito a Atlas é essa, um atendimento humanizado, personalizado. Cada pessoa é uma pessoa, cada atendimento é um atendimento, cada escuta, né, é uma escuta. E a Atlas, pra mim, é isso, nasceu disso. E enquanto eu estiver mandando lá, vai ser assim. E já quero deixar aqui, André, como é que é o nome das meninas lá? É a Juliana Tussi. Juliana, minha xará. A Helene e a Flávia. Helene e Flávia. Elas eram, a Juliana e a Helene, elas eram as proprietários da Posturali. Eu era parceiro delas e a gente acabou trocando, né? Eu virei gestor, elas viraram parceiros. Meninas, assim que terminar o episódio aqui, acredito que vocês devam estar assistindo nós agora, né? O mesmo, né? Honrar o parceiro aqui. Eu já vou estar pegando o WhatsApp de vocês com o André, então esperem a minha mensagem aí, porque logo a gente vai gravar um episódio com vocês também aqui, né? Quero ver fazer isso. Quero ver, então. Andrei, o empreendedor da saúde precisa aprender sobre gestão? Como é que é esse lado aí? Assim, até fazendo um gancho da pergunta, assim, qual que é no ramo do empreendedorismo lá para você? Qual que é eu acho que é o setor, qual que é o setor que mais te aperta, assim, cara? Tem um departamento lá. O que eu vejo, assim, de todos os nossos convidados, assim, o financeiro, eu acho que é o que mais incomoda. Não que incomoda pela questão de estar sempre no vermelho e tal, mas é o setor que a galera não gosta de se envolver, sabe? Pra você, qual que é o ramo ali? Cara, eu tenho um monte de amigo da saúde, a galera, assim, tipo, sabe? O financeiro, o cara tá tranquilo, vamos, e vai, sabe? Mas não, né, cara, essa gestão financeira é um troço muito importante. E cara, em 2005, poxa, faz mais de 20 anos, né, quando eu abri a clínica lá de Correia Pinto,
Eu não tinha noção nenhuma de gestão, mas zero, porque tu sai da faculdade sabendo técnica, né? Eu era um cara muito bom em técnica, e sempre fui, então. Mas assim, a questão de gestão de processos, assim, dentro com o que tem que ter, né, de processo dentro de uma clínica, o que tem que ser feito, tal, como é que funciona, a questão financeira, tal. Cara, pra mim sempre foi um complicador. E aí, o meu contador, cara, sempre foi um cara muito bacana. Eu tinha um contador nossa, desde aquela época. E, pô, esse cara foi um pai pra mim, assim, eu posso, de verdade, sabe? Pô, olha, tu tem que fazer isso na tua clínica, tem que fazer assim, pelo amor de Deus. Como é que você vai me comprar se tu tem que ter fundo de caixa, sabe? Não sou... Pô, e fui aprendendo, tal, mas a questão financeira é o calcanhar de Aquiles, a minúcia, não é a questão financeira em si, mas a minúcia dentro da questão financeira, né? A parte de gestão de pessoas, essa parte eu gosto, tá? Eu tenho um problema que é em relação a ser muito centralizador, né? Isso é uma coisa que eu preciso trabalhar. Mas, cara, pelo que eu converso com meus colegas de saúde, a questão financeira, que nem tu falou, não é a questão financeira do dinheiro, é a questão de entender, de parar para olhar número e, nossa, né? Poxa, se a gente melhorar aqui, vai acontecer isso. Isso eu fui aprendendo com o tempo, tá? E isso talvez seja o calcanhar de Aquiles, tá? Acho que eu sou um bom gestor, eu acho que eu sou bom com pessoas, cara. Eu acho que eu sou bom com pessoas. Então e aí a questão financeira, a gente vai terceirizando, né? Terceiriza. Falando nessa questão de ser bom com pessoas, né? Como você faz aí para fidelizar os clientes? Você falou muito ali do atendimento humanizado, né? Você falou agora que você gosta, né, dessa questão de estar com as pessoas, né? Como que você faz aí para fidelizar os seus clientes, cara? Eu sei que a gente tem que fidelizar os clientes, né? Mas eu não gosto da palavra, tá? Eu acho que a palavra é muito coisa dos marqueteiros, fidelizar o cliente. Eu acho que é assim, cara, acho que é diferente. Acho que você tem que gerar confiança. O paciente confia em ti, ele vai voltar. Ele vai voltar, ele vai indicar, né? Eu faço um bom atendimento. A tua esposa é médica, ela me indica um paciente, eu faço um bom atendimento, o paciente volta lá para ela e fala, poxa, obrigado que tu me indicou o Andrei, ele me resolveu. O que a Luísa vai fazer? Eu vou indicar mais gente lá pro Andrei, porque tá bom para ela também, né? Sim, Então é isso, cara, é uma questão de tu gerar confiança. Tu vai fidelizar o teu paciente com uma técnica apurada, com bom atendimento, com um atendimento humanizado, gerando uma experiência boa para o teu cliente, né? Mas assim, a base é a confiança, tu gerar confiança. Bacana. Andrei, nós vamos passar para a próxima pergunta, mas antes disso, nós vamos para um intervalinho. Eu até anotei aqui uma palavrinha. O fisioterapeuta é mais ou menos um chapeador humano, né? Os pacientes gostam também, vamos fazer geometria balançada. Pessoal, nós vamos para o intervalinho. Fica aí com o meu recado e a gente já volta. Valeu! Você é empreendedor, empreendedora, tem uma história para contar e adora compartilhar experiências, esse convite é para você. Conversa de Dono, o podcast que dá voz a quem vive o dia a dia dos negócios, enfrenta desafios reais e constrói resultados de verdade. Aqui a gente não fala somente de sucesso, a gente fala de histórias reais, aprendizados, erros, acertos e tudo que faz parte da jornada empreendedora. E agora eu quero te fazer um convite. Se você quer participar como convidado e contar a sua história aqui no Conversa de Dono, é simples. Chama a gente no direct do perfil oficial e vem fazer parte desse projeto que está conectando e fortalecendo empreendedores da nossa região. Bora juntos então construir, crescer e dar voz a quem faz acontecer. Estamos de volta, pessoal, ao nosso episódio de hoje. Estou aqui com o Andrei falando um pouco sobre empreendedorismo, um pouco sobre saúde, história de vida também. Ele está nos contando aí sobre a Clínica Atlas Saúde Integrada, a sua história de formação. E agora a gente vai passar para o bloco 4, onde a gente fala sobre os principais desafios da gente ter um negócio. E Andrei, qual é hoje o maior desafio aí que você percebe na área da saúde, para empreender na área da saúde? Empreender. Cara, assim, em contexto geral, né? Para empreender no Brasil, você tem que ser lelé da cuca, né? Você tem que ser meio maluco.
duas coisas. Você precisa ter uns pinos a menos na cabeça e uma confiança alta, né? Porque a gente mora num país que, cara, ele é feito economicamente para arrebentar com o empreendedor. Você empreende, eu imagino que essa seja uma dor aí da maioria dos empreendedores. Então, esse é um problema. Na área da saúde, especificamente, cara, eu acho que todo profissional de saúde sai da graduação muito bom em cuidar de gente, não bom em cuidar de negócios. Saúde. E esse, para mim, acho que é a principal dificuldade de tu empreender na área da saúde, é tu aprender a parte de gestão, a parte de criar processos, a parte de gerir pessoas, enfim, esse para mim é o gatilho, sabe? A gente aprende a lidar com pacientes, a tratar muito bem esses pacientes, mas a gente não tem na faculdade assim nada que nos ensine. Eu acho que nenhum curso deve ter, tirando a área de administração e tal, né? Esse para mim é o principal. Você falou ali da questão hoje do empreender. Cara, me engasguei com um grãozinho de erva aqui, peraí. E tu falou ali da questão da dificuldade, dos desafios de empreender no Brasil, e hoje ainda eu vi eu acho que até postei na minha rede social lá sobre isso, tá sendo discutido agora essa questão da mudança da escala e tudo mais, tava né? no jornal hoje. E aí tem, né, gente a favor, né? Eu vi que a classe aqui de Santa Catarina, acho que tiveram 4 a favor, o resto votou contra, mas independente isso de como que ficou e como que vai ser, eu vi o vídeo desse rapaz falando, e aí eu analisei o vídeo e eu assim, cara, eu acho que tem muita razão, assim. Hoje a gente está discutindo uma escala de 6:1, o cara que trouxe esse projeto, ele se baseou em cima de Dinamarca, de Noruega, uns países que, se a gente for comparar no nível de proporção a tamanho, a estrutura, a gente, a tudo, né? O Brasil contra esses países ali, eu acho muito difícil da gente poder comparar, né, o Brasil com esses países. E também, cara, a gente tem hoje, vou citar um número bem né, aleatório, assim, mas vamos supor que 40%, porque a gente tem que trabalhar 12 meses no ano, Sim. Sendo que desses 12 meses, 5 é para pagar imposto, cara. Cara, o governo é o melhor sócio que existe, né? Não trabalha. Cara, 40% de tudo que você rende vai para o governo. Né? E aí eles alegam que esse valor é para bancar saúde, educação, segurança e tudo mais, né? E aí você vê assim, ó, a pessoa, o primeiro degrauzinho que ela consegue dar na qualidade de vida dela, o que ela faz? Coloca o filho num colégio particular. Tem um plano de saúde. Tem um plano de saúde e instala ou vai morar num lugar mais seguro. Por quê? Porque o nosso sistema de educação, o sistema de segurança e o sistema de saúde não são bons. Então, cara, não adianta a gente pagar lá 40% de tudo que a gente rende, né, para ter um serviço imprestável, né, um serviço ruim, né, e a gente daí depois, então cara, eu acho que a gente teria que mudar um pouco a ideia da melhor gestão dos impostos, né? A gente tá lutando acho que a gente tá indo num caminho, seria o caminho muito correto, né? O empresário, de modo geral, e o trabalhador também, né, cara? Pô, a gente virou... Eu não quero politizar o podcast, pelo amor de Deus, mas a gente virou burro de carga por uma classe que né, uma classe que tá lá vivendo de maneira nababesca e... Cara, sim. A gente tá pagando a conta. E eu acho que é muito se a gente for olhar o Brasil
Porque eu acho que isso está na cultura do Brasil, cara. Porque o Brasil veio lá da cultura da colônia portuguesa, né? Onde tinha lá todo o reinado e tudo. E se a gente analisar, a gente segue lá em 1500, né? A realeza mandando na galera aqui embaixo. assim, E a galera aqui embaixo sustentando toda essa... E assim, em relação à escala de trabalho, se tu pensar, né, vai trocar de 44 para 40 horas, né? Cara, é 10%, é bastante para uma empresa absorver, né? Assim, porque é um custo, né? Você perder um funcionário 10% do tempo, é um custo. E beleza. E assim, eu não entendo, cara, como é que a gente não faz no Brasil aqui, ó? Pô, Juliano, tu quer trabalhar na segunda-feira das 8 da manhã às 6 da tarde e só na segunda-feira a gente vai fazer um contrato para ti de 10 horas, de 12 horas, de 8 horas e tu vai receber pelo que tu tá trabalhando, meu amigo. Se tu performar, magicamente conseguir resolver nessas, sei lá, 8, 10, 12 horas que tu vai trabalhar na semana, tudo que você precisa resolver, você vai receber mais. E, cara, tipo, esse gesso que arrebenta, né? Tipo, é 44 horas, é 40 horas. Poxa, cara, eu acho que deveriam existir contratos, né, entre quem contrata e quem cumpre o contrato, de horas e de produtividade, enfim, mas é um sonho, né? Cara, e aí agora tu traz essa fala aí, não sei se tu viu esse podcast, cara, mas teve um podcast, se não me engano, com o Dani da Borsato Congelados, que eu comento pra ele justamente sobre isso. Eu abri esse podcast hoje, na hora do almoço, e pausei, porque, cara, eu assim, ó, eu sempre tô com uma coisa aqui, uma aqui, e sempre bastante informação. Daí tava passando esse negócio da escala no jornal, eu pausei o podcast e não voltei nele, então só fiquei na apresentação. Então dá uma assistida lá, cara, e você que tá assistindo também, volte, né, não agora termina aqui conosco, né, mas depois aí volte e vá assistir lá o episódio eu com o Dani da Borsato, e eu falo justamente isso, cara. Eu acredito nessa ideia também, de que eu sou o empresário, tem lá o outro lado que é a pessoa que quer prestar o seu serviço. Eu falei, eu quero te contratar aqui de segunda, terça e quarta para fazer os vídeos, por exemplo, e eu vou te pagar tanto. Você aceita? Aceito. Beleza, então eu assino aqui, você assina aí, é um contrato, né? E a gente tira essa questão do governo estar intermediando, né? Então a pessoa lá, ela vai ficar, porque daí entra numa outra questão, aí tem a questão de taxas, porque eu pago sobre o meu serviço, o meu colaborador paga na folha, né, por um sistema do INSS que, né, a gente sabe que está explodindo esse negócio aí, né, que é só para manter mais um monte de coisa lá, e é um troço, cara, que já não vai, né, assistam o episódio com o Dani Borsato, vocês vão ver que a minha fala é igual a do Andrei lá, então, nem combinamos, né. Não, se a gente sentar aqui e começar a falar sobre isso, dá mais alguns podcasts aí. Porque até fazendo, pra gente encerrar agora esse assunto, cara, o Brasil, eu não tenho esses dados aqui porque até foi uma conversa que surgiu agora. Se a gente analisar a improdutividade, né, do que se a gente comparar, por exemplo, um trabalhador brasileiro, e a gente é trabalhador, apesar de empreender, a gente trabalha, né, dentro do nosso negócio, né? O brasileiro, se a gente comparar o brasileiro com diversos outros profissionais do mundo, cara, a gente é muito improdutivo. Sim. E ainda quer reduzir a carga, quer dizer, a gente já não produz o suficiente, ainda querem tirar um pouco. Mas eu vejo uma outra questão. Cara, o brasileiro acaba sendo talvez mais improdutivo, mas é porque talvez a gente também não gere gatilhos de produtividade, sabe? E aí você tá lá numa escala que é engessada, de 44 horas semanais, e daqui a pouco, cara, tu venceu ali em 2, 3 dias, você vai ficar o resto dos dias dando migué, porque tu tem que estar lá no teu trabalho. E se fosse uma escala que você pudesse combinar com o teu empregador, tipo, né, ou dias, ou horários alternativos e tal, nesse momento que tu tá sendo improdutivo, porque, cara, o brasileiro, de modo geral, ele é trabalhador, né, eu tenho a experiência aqui da nossa vivência da região sul, tal, gente muito trabalhador, mas o sistema nos torna improdutivo, cara, é feito pra dar errado, na boa, porque poderia, assim, tipo, tu contrata pra fazer vídeo, que tu falou, segunda, terça e quarta.
tu tem que contratar esse cara, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado de manhã, vamos dizer assim, né? Ele vai ficar quinta, sexta, sábado de manhã, porque já fez. E ele poderia estar fazendo vídeo para outra empresa. E poderia estar ganhando o dobro. E poderia estar girando mais dinheiro no comércio. Poderia estar fazendo 2 empresas funcionar melhor. E, cara, o negócio é feito para dar errado, eu acho. E, enfim, ninguém quer mudar. Vamos lá, Andrei, como é que tu faz aí para conciliar? Porque você é o gestor, né? Gestor, empreendedor e também é o Andrei profissional da saúde, né? Essa é a parte mais importante. Para mim, pelo menos. É a que tu mais gosta, né? Assim, a parte operacional que tu mais gosta. É atendimento. Como que você faz para conciliar aí o atendimento, gestão, aí a equipe, financeiro? Tem a... Tiveram, acho que umas 2 ou 3 convidadas nossas, mas é uma pessoa que sempre vem na minha cabeça. A Gil, ela fala assim, eu pergunto para ela assim, Gil, como é que tu faz para girar todos os pratos ao mesmo tempo? Ela não faz. Mas é isso. É uma loucura, porque não tem o equilíbrio, né? Você falou em pratos, se você botar 3 aqui, 2 aqui, né? Cara, não tem o equilíbrio perfeito. Tá tudo bem. Tem dia que você vai performar melhor. Assim, eu tenho que performar com excelência no meu atendimento. Isso é chave. Mas tem dias que eu vou estar melhor fazendo gestão de pessoas, tem dia que eu vou estar melhor resolvendo, sabe, tipo, resolvi um baita de um pepino hoje, fui, né? Mas não existe como a Gil falou, cara, não tem. Você vai... Eu acho que assim, tu tem que fazer o teu melhor, procurar fazer o teu melhor a todo momento, porque tu é o empreendedor, é a tua empresa, é o teu nome, é a tua confiança, é a confiança que as pessoas têm em ti, isso meio que para tudo, assim, né? Seja atendendo o paciente, seja fazendo gestão, seja, enfim, tu tem que procurar dar o teu melhor. A vida é feita disso, né? E delegar também, né? A gente sabe que, principalmente o pequeno empreendedor, geralmente é aquele... como é que é? Tem o eu-SA, né? O cara é meio que... Eu-presa. Eu-presa, né? Ele é tudo, né? Ele é o cara que faz o atendimento, ele é o financeiro, ele é o RH, ele é tudo dentro da empresa. Geralmente, né? É o cara que faz tudo ali, né? E aí tem aquela questão, não, porque você tem que delegar, mas só se eu delegar para eu mesmo, não tem muito delegar, né? Só vai delegar aqui. Andrei, faça isso. Eu tenho hoje, tem as meninas que me auxiliam na parte financeira, então essa parte eu passo para elas. Nós temos a equipe aqui, né? Tu tá vendo nosso escritório, tem equipe aqui que me auxilia na parte operacional e tudo mais, mas o financeiro, cara, no início... Era tudo comigo. Então, eu que gerava as notas fiscais, eu que fazia as cobranças, né? Disparava tudo lá, daí chegou um momento assim, de assim, cara, eu não vai rolar isso. Eu não conseguia, porque daí eu comecei a perder o final de semana para poder fazer aquilo. Porque daí a gente dá aula à noite, né? Toca a empresa durante o dia. Assim, agora daí era sábado. Comecei a gastar o meu sábado para fazer aquilo. Assim, cara, eu acho que agora chegou um momento. E aí vai naquele ponto que a gente estava falando antes, né? Você desequilibra a família. Né? Porque o empreendedor tem muito disso, né? O empreendedor, ele trabalha 7x24, né? Ele não acaba não parando, né? Cara, a cabeça nunca para, né? E... ô Juliano, eu acho bem legal isso, na real, sabe? É gostoso. Pô, é uma cachaça, né? Putz, é bom. Mas, assim, tu falou em delegar, né? Eu já falei, eu sou ruim de delegar, cara. Eu gosto de estar... até a moça, coitada da moça que limpa lá pra mim, ela me olha e foge, porque ela sabe que eu vou lá ver se tá bom. Tipo, tudo, cara. Eu sou xarope. Se eu tenho esse problema, eu tenho que melhorar. Então... Bacana. Vamos passar para a nossa última pergunta nessa questão aqui, Andrei, que é sobre os maiores aprendizados. Tu tá há 23 anos, né? Tu já trabalhou ali com convênios, com plano de saúde, que bacana, né? Teu sucesso, teu crescimento também profissional. Agora tu tá com a tua clínica aí. E nessa jornada sua aí, quais foram aí, ou qual, né? Se tu puder nos passar o maior ou os maiores aprendizados aí da sua trajetória.
Com esse negócio de ter essa clínica, que era uma clínica com bastante volume, bastante gente e tal, e agora eu tenho um consultório muito menor, atendo um paciente por vez, atendimento personalizado. Cara, eu aprendi muito que crescer não é fazer mais. Crescer é fazer melhor. Não sei se tu entende o que eu tô... Sim, sim. Né? Claro que eu vou expandir, eu vou aumentar, eu vou fazer, eu vou... E você não faz melhor, você está aumentando, você não está crescendo. Se você faz melhor, você cresce. Um exemplo, assim, cara, pensa aqui em Lages. A gente tem 170 mil habitantes, mais ou menos, chutando, não sei. Vamos crescer a cidade? Vamos, Juliano, vamos crescer a cidade? 350 mil habitantes em Lages. Porra, legal, né? 350 mil habitantes. Só que assim, a nossa população era uma população mais simples, né? 350 mil habitantes com salário mínimo, por exemplo, ou mantendo os 170, 150, e uma cidade, um polo tecnológico, um polo turístico, um polo empresarial, e que as pessoas ganhem mais e vivam melhor. Então, o crescer, ele não é mais, para mim, pelo menos, o crescer é melhor, é fazer melhor, não é fazer mais, é fazer melhor. E isso acho que assim, na minha carreira, o que eu aprendi foi isso. E funcionou e funciona muito bem para mim. Legal. Vamos passar para o bloco 5. Lembra no começo do episódio aí, galera, que eu perguntei se o André era um cara curioso, né? E eu descobri uma coisa aí. Cara, você tem um canal no YouTube também, você tem um podcast lá onde você faz, né? Tem. E conspiração UFO. Cara, conte para nós o que é isso. Como é que nasceu o Conspiração UFO? Da onde que surgiu essa ideia aí? Tá, nasceu porque eu gosto de contar história. E eu vou contar a história comprida. Daqui a pouco o podcast vai dar com 3 horas e meia do podcast. Não, mas assim, resumindo, tá, Juliano? Quando eu era moleque, cara, tinha uns 14, 15 anos, tava vindo da casa de um amigo meu. De noite aqui em Lages, na época, isso, comecinho da década de 90, não sei quando você veio pra cá, tinha muito terreno baldio espalhado na cidade, tá? E era tudo meio escuro de noite. Eu descendo da casa do meu amigo, daqui a pouco eu olho pra frente no céu, assim, cara, eu juro pra ti, uma bola laranja parada, assim, pra cima do poste um tanto, assim. E eu olhei aquele negócio, uma bola laranja, mas não... Continuei caminhando, daqui a pouco aquela bola fez assim, ó, virou 2. E daqui a pouco virou mais 2, 4. E começou a mexer. E eu não sabia o que era, eu olhei aquilo, cara, e... Eu vou ter que falar uma palavra. E me caguei. Então fiquei com medo. E corri, né, cara? E, sabe assim, o calcanhar batendo na bunda, né? Corri, cheguei em casa, falei, não vou contar pra minha mãe que eu vi um negócio desse, porque ela não vai deixar eu ir na casa do meu amigo de novo. Não contei. Os meus pais, depois do período do acidente, quando o pai recuperou, ficou bem e tal, tudo certinho, meu pai e minha mãe acabaram se separando, eles eram separados já nessa época. E eu aí fui almoçar com meu pai no final de semana, a gente passava no final de semana com ele. E cheguei e contei, pai, eu vi um negócio assim assado. E ele, tu viu um OVNI? Que porra que é um OVNI, né? E aí o pai, não, um objeto voador não identificado. Você não sabe o que é. Tu viu lá um OVNI? Tá, pô, o que é? Ele, mano, sei lá, aí que daqui a pouco é de outro planeta. Eu, é outro planeta, bem capaz. Ele, tu acha que tem só nós aqui nesse universo? O universo tamanho, quantos bilhões de estrelas e tal, e só tem nós aqui. Eu, tá, pode ser. Tá, morreu o assunto, fui pra casa, morreu o assunto. Deu um tempo ali, uns meses depois, tá vendo Fantástico na época, domingo à noite. Fantástico, né? Sim. Que tu via. Daqui a pouco, reportagem, a autópsia do ET. Talvez alguém lembre disso. E os caras, tudo de branco, a máscara aqui, abrindo um ET. Um vídeo falso, fantástico. Eu olhei aquilo e falei, Jesus, aquilo que eu vi foi isso, né? Que medo e tal. 2 noites dormindo com a luz acesa, né? De medo. Tá, passou, morreu o assunto, tá. Vida que segue, daqui a pouco, uns anos depois, 2 anos depois, reportagem do ET de Varginha, que as meninas viram em Minas Gerais, ET de Varginha e tal. De novo isso aí, né? Olhei aquilo, mais 2 dias com a luz acesa em casa, dormindo com a luz acesa, beleza. Passou, vida que segue. Quem mais velho, fui pra faculdade, cresci, né? Me formei, trabalhei, casei, vida, e tal. E daí veio a pandemia. E um dia na pandemia, cara, primeiro mês de pandemia, fechou tudo, né? Ninguém podia sair de casa. Eu, em casa, entediadão, assim, mexendo na internet.
Pô, me aparece o negócio, a história do ET de Varginha, eu lembrei daquilo. E aí fui pesquisar e daí descobri que a história do ET é mais ou menos assim, tipo, 3 meninas viram um ET encostado no muro, um ET, que elas chamaram que era um demônio, né? Viram encostado no muro lá e saíram correndo, ficaram com medo e daí tá. Daí, mas naquilo, não, mas teve isso antes, teve aquilo, aconteceu durante um mês inteiro toda essa função. Pô, que interessante, né? Deve ter mais história a respeito. E, cara, eu fui pesquisar e descobri que no Brasil e no mundo tem um monte de história que conta sobre OVNIs, enfim. Tem as marcas no campo, como é que chama? Os Crooked Circles, agroglifos. Agroglifos, isso. Então tem bastante coisa interessante, cara. E eu sempre fui um cara que... Eu sempre me interessei muito por coisas debaixo do pano, tipo, conspirações. Porque a história da conspiração é sempre mais legal do que a história real. Né? E é mais divertida, pelo menos. E eu gosto de história. Então, eu vou... E eu comecei, cara, a ler essas histórias do ET de Varginha, um monte de coisa. E eu pensava, putz, isso aqui tá mal contado, eu gosto de escrever. E eu escrevia do meu jeito. Tipo, mais light, assim, mais divertido e tal. E um dia, eu vou fazer um podcast disso. Eu tenho um monte de material no computador que eu escrevi. E eu te comentei antes, né? Eu tenho muita vergonha de falar em público, de aparecer na câmera e tal. Isso vai me ajudar a perder essa vergonha, isso vai ser bom pra mim. E aí comecei, cara, a gravar o podcast, acho que em 2022, se eu não me engano. Tá meio na pandemia ainda. Eu fiz, acho que 3 ou 4, botei no Spotify. E, não vou fazer mais, dá trabalho isso, tem que editar, tem que, né? Encheção de saco, não vou fazer. E, cara, ano passado, não sei porquê, vou começar a fazer de novo. E, cara, é uma diversão, é um lazer, contar essas histórias que essas pessoas viveram alguma coisa, que eu não sei o que é, mas elas viveram, né? Porque senão não teriam contado. É uma coisa que a pessoa vai mentir que viu, não vale a pena, acaba mais desagregando do que agregando para essa pessoa. E eu comecei a contar no podcast histórias sobre ufologia, conspirações, folclore, que, poxa, o nosso folclore é muito rico, aqui em Lages tem um folclore riquíssimo, né? Eu até estou escrevendo um livro sobre o folclore da Serra Catarinense, um livro para crianças. Então, tô fazendo... tá bem adiantado já, e assim, é um livro que tem uma grande chance já de ser publicado, já teve interesse e tal, bem, bem bacana. E, enfim, eu conto essas histórias no podcast. Cara, e por incrível que pareça, porque é uma coisa muito nichada, eu tenho, assim, cara, milhares de ouvintes no Spotify, e muita interação, e vamos tentar monetizar isso aí, então, já que tá indo, né? Daí fiz um canal no YouTube agora, há pouco tempo. O YouTube tá arrastando aí, é mais difícil e tal. E lá no Spotify eu faço podcast para se alguém quiser contribuir, manda um pix aí e tal pra tal arroba. Pô, eu recebo um pix lá de 100 pila, cara. Um apaixonado pelo tema. É um lazer, cara. É uma cachaça, assim, é gostoso. São histórias gostosas de contar e... Então surgiu disso. Disso. Bacana. Aproveitando esse gancho do Spotify e tudo mais, dá muito trabalho. O YouTube eu sei que dá trabalho, cara. O YouTube eu sei que dá trabalho. O Spotify eu ainda não lancei o nosso podcast, cara. Eu acho que vamos dar um trabalho para aquele rapaz lá. Aí, ó. Arrumei pra ti, né? Um servicinho. Como é que é essa questão? Como é que funciona? Primeiro, assim, como é que tu se organiza na tua rotina, né? Que a gente já tá falando aqui que a rotina é corrida pra caramba, né? Como é que tu se organiza? Como é que funciona a tua rotina? E como é que tu faz essa gestão do teu canal, do Spotify? É toda semana? Como é que funciona? Deixa eu te fazer uma pergunta. O que tu faz da meia-noite às 6 da manhã? Não, mentira. Não, cara, assim, um episódio... A gente tá gravando aqui, vai ser um episódio de 1 hora mais ou menos. Só a gente interromper um pouquinho, assim, como é que é? Depois de morto a gente tem a vida inteira pra dormir, né? Mas se a gente pensar no episódio de 1 hora, nos episódios não tem isso, né? Tu gasta aí umas 6, 7 horas em estudar o tema, você
foi pesquisar a meu respeito, fez um roteiro, estudou o tema, vamos dizer assim. Então você gastou um tempo fazendo isso. A gente está gastando um tempo, usando um tempo agora para fazer a gravação. Depois vai usar um tempo para fazer a edição, os cortes, tal. Tu tem quem faça, né? Eu não tenho, eu faço. E esse também foi um motivo que eu queria aprender a mexer nessas coisas aí. Eu queria aprender a mexer, a fazer edição de áudio, de vídeo, aparecer no vídeo, que para mim é um desafio muito grande. Eu vou me forçar a fazer as coisas, né? Aprender a mexer no Canva, por exemplo, no CapCut, no Corel, sei lá, os programas de, enfim, no Audacity para áudio que eu uso, programas simples, fáceis, né? Porque se eu fizer um troço complicado, eu já não consigo também. Então, cara, a minha gestão de tempo é a seguinte, quando dá, né? Quando dá. A minha esposa trabalha bastante também, então às vezes eu chego em casa e ela, eu tenho uma reunião aí até às 9. Vou lá fazer. Gravar o YouTube. Vou lá. E, cara, ela vai uma vez por semana. A gente já tá no episódio 70 e alguma coisa. Bastante episódio. Na terça vai pro YouTube. Na quinta no Spotify. Eu dou um intervalinho, um lagzinho aqui, porque eu quero fazer a galera ir lá pro YouTube, que o meu Spotify... recebi um negocinho de Spotify lá, cara, entre os 30 maior do Brasil na minha área, que é a área história, né, contação de história. Mas não pode, né? Mas beleza. Só que o Spotify não pinga, não monetiza. Não né? monetiza. O YouTube sim, então tô tentando fazer essa transformação. E aí, cara, aprender a mexer com inteligência artificial para criar imagem, vídeo e tal. Mas é um passatempo, né, cara? A gente fica velho, uns vão fazer crochê, tricô, eu fui fazer um podcast. Mas eu até anotei aqui a questão de monetizar no YouTube. Talvez as pessoas que estão assistindo, elas acham que é algo simples. E aí te trazendo, né, eu acredito que você já tenha até estudado sobre isso, para você tem várias regras para você monetizar, para você virar um YouTuber, né, dentro da plataforma. Então, você tem que ter lá no mínimo 1.000 seguidores. Eu não tenho. Você tem que produzir no mínimo 4.000 horas assistidas, né? Então você se torna realmente um funcionário da plataforma, né? Te trazer números desse mês, eu ainda ontem estava analisando os números do nosso canal aqui, a gente atingiu esse mês 49.000 visualizações entre vídeos, shorts, né? Porque a gente lança muito cortes, né? De 2 a 3 cortes por dia, tem 40.000 visualizações ali. E nós tivemos 238 horas nesse mês. Tá? Para que a gente possa monetizar, tem meses mais, meses menos, né? Esse mês não, vamos dizer assim, não foi um mês tão bom, né? Você tem que ter, na média, 350 horas por mês. Isso. Para você, ao longo de 360 dias, né, ao longo do mês, você acumular as 4.000 horas. A partir daí você começa a monetizar. Ou tem uma outra regra, que é através dos shorts, você bater 3 milhões de visualização. 3 milhões de visualização nos teus cortes, né, no teu shortzinho. Então não é fácil, né, você monetizar no YouTube. Tá? Não acredito que é simples, né? Não, e assim, tu vai bater ali tudo isso, vai... $10. Se eu te falar quanto que o nosso canal monetiza, tu chora. Afinal, até dando um gancho, estamos buscando um patrocinador aqui para o Conversa de Dono. Se você é empresário, acredita no nosso propósito, quer levar histórias aí, né, contar histórias de profissionais aqui da nossa região e tudo mais, entre em contato conosco, estamos procurando aí parceiros para o nosso Conversa de Dono, porque o YouTube não está pagando. Andrei, qual que é o episódio ou temas que mais te marcou hoje, assim? Teve algum... cara, teve esse aqui que foi muito... Às vezes pergunto isso pra mim, cara, e eu fico meio que na saia justa, assim, sabe? Sim. Porque no início do nosso programa aqui, cara, teve um episódio, por exemplo, que eu entrevistei a minha irmã. Então, cara, é um troço emocionante. É minha irmã, tá ligado? Tem uma história, né? Tem algumas histórias, né? Hoje mesmo, durante a nossa conversa aqui, me veio na cabeça, né, a Gil, me veio o Dani, né? Então, muitos episódios eu vou conversando com o convidado e vai vindo na cabeça, né? O nosso episódio
se não me engano, é o nosso episódio 65. Então a gente já tem, né, também muitos convidados que passaram por aqui. Então é difícil às vezes eu citar esse, né? Tiveram, se eu colocar às vezes, na parte mais afetiva, tem o da minha irmã, na parte mais tal, eu acho que eu tenho que segmentar, aí eu vou conseguir talvez elencar alguns, assim. Mas para você, cara, teve algum episódio assim que mais te marcou, assim? Cara, tiveram 2, tá? Teve esse de Varginha, que foi o que eu me lembrei que existia essas coisas aí, né? Depois eu, olhei. E eu fiz ele no episódio 50, que foi tipo, vou trocar de temporada, vai mudar a abertura, sabe? Tipo, vou fazer um negócio diferente. E, cara, teve muita visualização. Eu contei a história bem amarrada, da história toda, assim, tipo, um mês inteiro da cidade, o que aconteceu de diferente e tal. Foi bem legal. Tive muito feedback da galera que ouve e tal. E, cara, teve um que é de folclore, do Negrinho do Pastoreio, que é uma lenda aqui bem regional, né? Nossa, do Rio Grande do Sul. E é uma lenda que trata, assim, de fé, né? Não sei se tu conhece a lenda, mas enfim, ela trata de fé, ela trata de poder no pior sentido possível, trata de escravidão, trata de racismo. Então, assim, foi um episódio pesado. E eu sempre divido o episódio assim: a abertura, o corpo e o encerramento. A abertura eu faço um contexto do episódio, o que vai ser, o contexto da época e tal. O corpo eu conto a história, e eu pego essa história, por exemplo, do Negrinho do Pastoreio, e escrevo ela. Escrevo ela, e quando eu escrevi eu pensei, cara, eu quero ver eu contar isso aqui. E o encerramento que eu emito a minha opinião. É isso. E aí quando eu fui gravar, fiz a abertura, então, mesma coisa aqui, né, que tu fez ali, e fui contar a história. Cara, eu tive que gravar 3 vezes. Chorei. Né? E esse também me emocionou. E muita gente, cara, me mandou assim, esse me pegou pesado, coisa linda, muito feedback bacana, assim. Então esses 2 foram os que me marcaram mais. Bacana. Pra gente encerrar o bloco 5 aqui, que é a questão da conspiração UFO, né? Tá certo. Eu achei que você não ia me pegar nessa. Eu tenho que te perguntar aqui, né, cara? Você acredita que existe vida lá fora? Cara, eu acho que é até meio egoísmo a gente achar que nós estamos aqui em cima de uma pedra girando no espaço. É só nós, né? Os alecrim dourados. Tem coisa do ser humano, né? Achar isso. Isso é muito humano, não é? Então, assim, a gente pensando que tem bilhões de estrelas como o Sol, e orbitando ela, bilhões de planetas, e alguns com características de distância e tal, parecidas. Eu acho que tem. Agora, se eles vêm pra cá abduzir vacas, aí não sei se vem. Mas se as pessoas contam histórias, as histórias são parecidas, essas pessoas que contam, eu acredito nelas também, tá? Porque elas vivenciaram alguma coisa. Se viram, se não viram, se é uma coisa na cabeça, se não é. Aí, não sei, né? Mas eu acredito também nas pessoas, tá? Você, só assim, né? Cara, eu acho errado na vida 2 coisas. Duvidar de tudo e acreditar em tudo. Né? Tem o meu cunhado Júnior, um abraço, Sérgio, que ele contou, cara, e não é tão antigo assim, é meio recente essa história, que ele tava saindo do Serrano, e aí ele tava indo ali sentido Rótula dos Bois, ali assim, né, ele falou, cara, eu te juro que não era uma estrela cadente, não era nada, cara, de repente uma bola, uma luz assim no céu, cara, era meio esverdeada, daí sumiu. Assim, cara, aquilo ali não era uma estrela cadente, porque a estrela cadente ela tem, né? A trajetória. Ela tem uma trajetória, né? E é aquele brilho que bem forte, ela vai se apagando. A estrela cadente é bonito pra caramba, né? É legal de assistir, né? E ele falou, cara, não era, porque era uma luz fixa. Aí eu fiquei olhando assim, zum! Eu disse assim, olha, cara, daí eu não sei. Assim, se a gente parar pra pensar, né, cara, o governo americano tá, agora esses dias aí, soltou um monte de vídeo e foto e tal, de coisas que eles não conseguem explicar o que é. Se o governo americano, cara, gasta tempo e dinheiro fazendo isso, o governo americano, porque foi eles que lançaram, mas, sei lá, o governo brasileiro deve ter, todo mundo deve ter, tipo, cuidar com o que tá acontecendo aí, né? Se daqui a pouco, é um inimigo, uma tecnologia que um outro país tem, a gente não tem, os caras têm que ficar ligados. Mas se os caras gastam recurso
pô, né, dinheiro, cara. Pesquisando, indo atrás, sei lá, né? Vamos ficar ligados, né? Bacana. Andrei, nós vamos passar para o bloco 6, que é o ping-pong de dono, tá? Tá. Do lado do ping-pong aqui, onde eu vou te fazer umas perguntas, não sei se é bem uma pergunta, mas eu vou te mandar uma direta aí e tu me responde tipo aquele esquema da Marília Gabriela. Cara, eu me inspirei na loira lá, mas é bem inspiracional. Então faz com a vozinha dela. Sacanagem. Eu lembro. Já me engasguei. Lembro que no começo não tinha um nome pro bloco. E eu acho que tenho certeza que foi ele que, sem vergonha, foi o Celso da Viver Sorrindo, conhece o tio Celso? Sim, Dele disse, de frente pro Juju. Eu disse, não, cara. E eu acho que até teve, assim, vocês assistiram ali nos primeiros episódios ali com o Celso, era o de frente pro Juju. Mas agora é ping-pong de dono, eu não quero nenhuma emissora de TV aí me caçando, querendo derrubar meu canal, né? Tá começando ping-pong de dono. Fisioterapia é? Cara, ela é movimento, obviamente, esperança e é amor. Empreender na saúde exige um equilíbrio entre a técnica e a gestão e a humanidade. Um erro comum dos profissionais da saúde. Cara, achar que ser bom na técnica resolve, que basta. Isso aí eu já falei, tem que ser, é obrigação, né? Eu acho que esse é um erro. Família representa? A família é a base, né? É o porto seguro. Para mim é tudo. Família Curiosidade é? É o que me mantém vivo, é o que me mantém aprendendo, cara. Um hábito que te mantém produtivo. Essa resposta não é curta. Cara, é buscar equilíbrio, tá sempre ali presente no que eu tô fazendo, tá? Mas, assim, a gente cria gatilhos pra se manter produtivo, né? Um medo que você já venceu. Tá aqui na frente das câmeras. Vai ter medo. Um conselho rápido para quem quer crescer profissionalmente. Tá. A gente tem que pensar. Tu é um cara que gosta de esporte, né? Corre. Bastante, até por sinal, esse final de semana participei de uma corrida e no próximo feriado vamos participar de outra. Legal. Cara, para crescer é uma maratona, não é 5K, né? E assim, tu tem que manter a constância, vai mantendo a constância, mantém teu pace e não para, né? Não para. É uma maratona, cara. É isso. Bacana. Vamos passar para o último bloco, André, que é onde eu vou agora te instigar aí sobre dicas e conselhos. Talvez até alguma pergunta que ela já venha a repetir, né, dentro do que a gente já conversou anteriormente, mas é para a gente reforçar aí para quem nos assiste, né? Sim. Que tem muitos empreendedores do lado da tela ali também que estão nos assistindo. Qual o conselho que você daria para quem quer, sabe aquela, vamos dizer assim, o Andrei saindo lá da Univale há 23 anos atrás, né, o gurizão novo, né? Qual o conselho que você daria para essa pessoa aí? Cara, assim, ó, tem que ser muito bom tecnicamente, tu tem que ter excelência na parte técnica, mas tu tem que ter excelência no resto, na parte humana, na parte humana mesmo, sabe? Tu tem que saber cuidar das pessoas. Na minha área é isso. O que um profissional precisa fazer? A gente comentou no início do nosso episódio ali que você até menciona, eu acho que a fidelização é muita questão do marketing, né? O profissional, na verdade, ele tem que gerar uma confiança para que a pessoa possa te indicar ou até mesmo retornar ali pro teu negócio, né? O que um profissional, então, precisa fazer para construir essa confiança, essa autoridade no ramo dele? Além da parte técnica, que a gente já falou muito aqui, da parte humana, né? Tu tem que ser consistente no que tu faz. Tu imagina, na tua área de trabalho no marketing, tu entrega um trabalho de excelência para um cliente, um trabalho meia boca para outro, sabe? Então acho que é uma questão de consistência. É você sempre dar o teu máximo, no meu caso, em cada atendimento, né? É sempre dar o máximo. É você estar presente no que tu faz. Eu tô aqui fazendo o podcast contigo agora, cara, eu não tô pensando em mais nada, né? Eu acho que é isso, a consistência. Bacana. A gente já falou ali na questão do equilíbrio, né? Na dificuldade que é em equilibrar várias funções, né?
Mas vamos cutucar um pouquinho sobre essa área aí. Uma dicasinha aí para quem quer empreender, mas ao mesmo tempo precisa ser o profissional na operação, né? Ele também não quer abrir a parte, né, da família, né? Como que equilibrar técnica, humanização, gestão do negócio? Cara, você já viu um memezinho que tem escrito assim, bom, bonito e barato? Se tu coloca bom e bonito, o barato vai pro outro lado. Né? Tipo, cara, para tu fazer gestão de humanização, para tu fazer, né, equilibrar a técnica, humanização e gestão do negócio, é sintonia fina, né, eu acho. Vai lá, eu vou ler aqui para não esquecer, tá? Assim, técnica e humanização. Se tu não tiver gestão, teu negócio vai afundar. Técnica e gestão, se tu não humanizar o teu negócio, cara, pra mim, assim, tu vai ser mais um, sabe? Então é uma sintonia fina, tu tem que trabalhar no equilíbrio entre os três. Dentro da área da saúde, a técnica e a humanização, eles são o mais importantes. O trabalho em si, mas a gestão é o mais importante para o teu negócio. Né? Então, é uma sintonia fina. Bacana. E para a gente encerrar aqui, né, para quem vive sobrecarregado, né, tu já, né, falou ali, tem a questão da clínica e agora é youtuber também. Não sou ainda. e viaja com a Aline para cima e para baixo, né? Como que organiza melhor teu tempo? E também a questão de energia, né, cara? Que tem que ter um gás, né? Eu sempre que eu te vejo, cara, tu tá sorrindo e tal, não sei o que, assim, mas meu Deus do céu, amigo. Não tem tempo ruim. Né? Não tem. Como é que tu faz aí para fazer tudo isso, cara? Eu tava conversando com a Aline no almoço sobre, não só sobre isso, mas enfim, cara, primeiro entender que você não dá conta de tudo, sabe? Tipo, e tá tudo bem. A gente tava falando assim que hoje em dia todo mundo tem a mania de achar que sabe tudo, né? Pô, cara, tu já parou pra pensar a importância e o alívio que é tu chegar assim, o cara te perguntar, e falar, não sei. Sabe? Tipo, então, cara, você tem que entender, cara, que tu não consegue dar conta de tudo, tem coisa que tu sabe, tem coisa que tu não sabe, tem coisa que tu resolve, tem coisa que tu não resolve. E assim, por mais que tu tente fazer da melhor maneira possível, tem coisa que talvez não dê certo, e às vezes, cara, não era pra dar. E tá tudo bem, vida que segue, bicho. E eu aprendi com a Aline isso, cara. A gente tem que aprender a levar a vida com leveza. Eu sou assim hoje, a gente se conhece já faz um tempinho, né, Juliano? Cara, mas eu era um cara muito reinento, meu Deus do céu. Eu não me reconheço, sabe? De verdade mesmo. E eu aprendi a levar a vida com leveza, cara. Se tu levar a vida com leveza, tu não sobrecarrega. Claro que vai ter pepino, tu vai te estressar, vai dar um estresse no trabalho, vai dar um estresse na tua vida familiar, daqui a pouco alguém vai ficar doente, sei lá, cara. Vai acontecer, mas tu tem que levar a vida mais leve, tá? Eu acho que é isso. Pessoal, hoje a gente pode ter aí uma história real, uma história verdadeira. A gente conseguiu entender que não é só vender um serviço, né? É a gente estar conectado, a gente poder gerar uma confiança com quem está do outro lado, como você falou na tua frase, né? Atender como se fosse a sua mãe, né? Obrigado por compartilhar a história, André. Obrigado por contar um pouco da sua vida aqui para nós. Então tem um minutinho agora para fazer a encerração, falar no final. Assim, poxa, eu gostaria demais agradecer o convite. Para mim é uma satisfação e é um desafio bem grande. Como eu falei, eu comecei a fazer o podcast para me desafiar, estar na frente das câmeras. Eu ainda tenho muita dificuldade, por exemplo, para me vender no consultório, fazer vídeo, né, tal, porque eu simplesmente não gosto. E eu te falei a hora que eu cheguei, que meu Deus do céu, só agradecer a Aline por ter intermediado esse episódio. Não foi nem intermediada, ela falou, ó, você vai pronto. Então, assim, cara, obrigado, porque é um desafio para mim e é uma forma de das pessoas estarem me conhecendo, de estar aqui batendo um papo, né? A gente já sentou junto para tomar uma gelada, né? E acho que foi mais ou menos, foi parecido, né? E, então, assim, realmente, cara, muito obrigado. E, cara, tá muito bonito aqui teu estúdio, tua empresa. Parabéns mesmo.
Bacana. Pessoal, eu vou deixar o contato, o Instagram, página do Andrei aqui embaixo, já segue ele ali. Aí nos vemos aí no próximo Conversa de Dono. Valeu! Um abraço.